falar ao nosso coração nessa noite. Deus me deu uma palavra muito linda, muito instrutiva, e nós vamos hoje recebê-la da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? O tema de hoje seria: ter fé é suficiente? Ter fé é suficiente? Nós vamos ver a ministração de hoje, ela é baseada no livro de Pedro e na vida de Pedro. E você vai ver que realmente Pedro, primeiro, ele foi um homem de fé, nós sabemos disso. Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro homem a declarar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Pode colocar aí Mateus 16:16, ainda não é o texto já, mas só para você ver. Pedro era um homem de grande fé, ele tinha fé. E ele declarou sua fé, olha só, respondeu Simão Pedro para Jesus, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Pedro era um homem de fé, ele tinha fé. Mas a fé é suficiente? Nós vamos ver. E ele mesmo, você vai ver aqui na Bíblia Sagrada, ele vai nos ensinar sobre aquilo que nós precisamos ter o zelo, sobre aquilo que nós precisamos ter o cuidado, que todos nós precisamos realmente buscar para que nós possamos o quê? Assegurar amplamente a nossa entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pode colocar lá em 1 Pedro 1:11. Você vai ver que tem coisas que nós precisamos acrescentar à nossa fé. E são essas coisas que nós devemos com zelo, com cuidado, acrescentar à nossa fé, para que nós possamos nos assegurar que entraremos no reino do nosso Senhor Jesus de maneira ampla, de maneira tranquila. Olha só, investigando atentamente qual a ocasião, acho que é 2 Pedro, desculpa. 1 Pedro, é a carta do próprio Pedro dizendo para nós: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desta maneira, é agindo dessa forma, tendo esse zelo, que será assegurada a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele, você vai ver, por que ele fala sobre isso? Ele, nós sabemos muito bem que foi um homem de grande fé. Todavia, ele percebe na caminhada dele que a fé não era suficiente para mantê-lo no caminho certo. Por quê? Nós vemos lá em Lucas 22:31, só para você dar uma relembrada, que chegou um momento que Satanás estava usando as brechas que Pedro tinha para paralisar, para derrubar ele. E Satanás começou a reivindicar a vida de Pedro. Olha o que Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, o nome dele era Simão Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, embora ele fosse um homem de grande fé, todavia, só a fé não era suficiente para assegurar que ele chegaria ao reino dos céus. Por quê? Porque as brechas da vida dele, aquelas coisas não tratadas na vida dele, Satanás queria usar para derrubá-lo no meio do caminho. E tanto é que Satanás o derrubou. Lembra lá? Vamos ver o versículo 32, que Pedro acaba negando Jesus. E Pedro nega Jesus e diz então, nesse momento que Jesus fala, que quando Pedro se convertesse, ele ia ajudar os irmãos.
Então nós vemos que a fé de Pedro não era suficiente para assegurar que ele fosse até o fim. Se ele, o quê? E ele vai ensinar aqui para nós as brechas da vida dele, as coisas não tratadas traziam reivindicação de Satanás sobre ele. E Jesus falou, ó, Pedro, o diabo está pedindo para peneirar você, Pedro. O diabo está pedindo. E Pedro realmente caiu, ele foi, acabou negando Jesus 3 vezes, entrou numa apostasia que até se afastou, né, de todos os outros discípulos, ficou isolado, né, e depois, no decorrer do tempo, realmente, ele volta, porque um anjo vai até ele e fala, ó, o Senhor Jesus está chamando, né, os apóstolos e a Pedro também para você ir lá. E ele então acaba sendo ali resgatado, mas na verdade, Pedro quase, a verdade é, não alcança a plena salvação, não vai até o fim. Tanto que ele, o quê? O que Jesus falou para ele? Ó, eu roguei por você, para que quando você se converter, você fortaleça os teus irmãos. E realmente, pela graça de Deus, pela intervenção do Senhor, o Pedro se converteu. E porque ele se converteu, ele nos deixou um ensino que é importantíssimo. Eu praticamente nunca tinha tido uma revelação como essa que nós teremos nessa noite, que vem do próprio altar do Senhor. E o Senhor ensinou a Pedro, Pedro teve a experiência particular, e ele hoje, pela palavra, o apóstolo Pedro, nos ensinará, e nós vamos então começar essa preleção. Abra em 2 Pedro 1, do 5 ao 10. A fé, só a fé é suficiente? E no fim eu vou te dar a resposta dessa pergunta do Senhor Jesus para nós nessa noite. 2 Pedro 1, do 5 ao 10. Diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai, agora presta atenção, associai, acrescentai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque existindo estas coisas em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você feche os olhos 1 minuto e ore para que Deus fale com você. Nós já falamos e só fala, Senhor, fala que queremos ouvir tua voz. Senhor, fala conosco, conforme a revelação da tua palavra. Que o Senhor possa ensinar e instruir cada coração em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós vimos, né? Pedro era um homem de grande fé, ele cria em Deus, mas só a fé não foi suficiente na hora que veio a provação, na hora que veio a tribulação, na hora que veio a tentação, na hora que veio mesmo, né? A prova mesmo, ele cai da fé, ele nega Jesus publicamente, ele nega Jesus por 3 vezes, e a Bíblia fala que Jesus falou, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o fato de Pedro ter negado a Jesus, sim, comprometeria a salvação dele. E nós vemos então que Jesus fala para Pedro, Pedro, olha, Satanás está pedindo para te peneirar, porque Satanás conhecia as brechas de Pedro, Satanás conhecia tudo sobre Pedro, e por fim,
realmente, Satanás arma um laço para ele, ele cai naquela provação que Satanás preparou ali para ele, ele cai na provação e o quê? Ele quase se perde. Era para ele ser um dos que não constavam aqui, igual como diz, né, a palavra de Deus a respeito de Judas. Ele quase se perde. Só que, por intervenção do Senhor, ele volta para o rebanho de Jesus, dos discípulos, ele é batizado com o Espírito Santo, porque ele ouve a direção de Deus, ele vai para Jerusalém, ele é revestido da unção, do poder verdadeiro do Senhor Jesus, e ele começa a não ser só um ouvinte, mas um praticante da palavra, e por fim, realmente no decorrer do tempo, Pedro se converte. E Jesus tinha dito que quando ele se convertesse era para ele ensinar todos nós, irmãos da fé. E a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 5 é que nós devemos reunir com toda diligência. Olha o que ele falou. Com toda diligência você precisa reunir esses atributos que ele vai te falar agora. O que é diligência? Diligência é cuidado. Diligência é realmente com todo empenho, com todo zelo. Então, Jesus falou, Pedro, ensina teus irmãos depois que você se converter. Então, Pedro está nos ensinando. Olha, reúnam com todo zelo. Reúnam com todo cuidado a fé de vocês. Primeiro, ele fala o quê? Associe a sua fé à virtude. Associe, acrescente a vossa fé à virtude. Agregue, ajunte com a vossa fé, tenha também virtude. O que é virtude? Virtude é caráter. Virtude é o hábito constante de inclinação para o bem. É uma disposição de praticar o bem. Então Pedro fala assim, olha, não adianta só você ter a fé. Acrescentai à vossa fé virtudes. Acrescente à vossa fé o caráter. Acrescente à tua fé uma disposição contínua no espírito para fazer o bem e evitar ao mal. Acrescente, não é só ter fé. Ah, queridos, hoje em dia o que mais tem no mundo é gente que declara a fé. Eles estão lá falando um monte de palavrão e de repente eles falam, Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Eles estão lá fazendo um monte de imoralidade. De repente eles falam, que o Espírito Santo de Deus me cubra. Que o sangue de Jesus esteja sobre mim. Por quê? Porque eles só têm a fé. Eles creem que Jesus morreu na cruz. Eles creem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eles creem. Eles têm a fé. Mas Paulo falou o quê? Olha, acrescente à tua fé virtude. Acrescente a virtude à tua fé. Isso é caráter, é integridade, é respeitabilidade. Isso está o quê? Associado à retidão, à bondade, humildade, honestidade, fidelidade, paciência. Então acrescente à tua fé a virtude. Por quê? Porque não vai adiantar eu só declarar a fé, a não ser que você esteja na hora da morte, como aconteceu com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não precisou de muita prova da fé dele. Ele ali estava morrendo, ele falou, Jesus, hoje mesmo me leva, que eu possa estar contigo. E ele foi salvo por causa disso. Sabe por quê? Porque se ele tivesse que passar pela vida mesmo, e ele tivesse que vencer a cada dia, ele precisaria acrescentar valores à sua vida espiritual. E há pessoas que têm fé, eu não tenho dúvida que tenha fé em Jesus Cristo, que creia que Jesus é o Filho de Deus, não há dúvida. Mas a questão é, acrescente à sua fé o caráter. Acrescente à sua fé realmente as virtudes que Deus espera para a sua vida. Por quê? Porque a pessoa tem fé, mas ela corre para o mal. A pessoa tem fé, mas ela corre para aquilo que não presta. A pessoa tem fé, mas ela o quê? Ela tem um desvio moral e de caráter absurdo. A pessoa tem fé, ela crê em Jesus. Pode até orar, mas ela o quê? Não acrescenta
a virtude a si mesmo. Então os pés dela se apressam para tudo aquilo que não presta. E hoje o Senhor está nos ensinando, através de Pedro, acrescente à tua fé o caráter. Acrescente à tua fé a virtude. E aí então ele continua ainda no versículo 5. Acrescente, associe a virtude o conhecimento. Então, não basta eu ter fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Se eu o quê? Viver uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, viver correndo para o mal, viver inclinado para as coisas desse mundo, viver inclinado para coisa que não presta, para situação que não presta, o que vai acontecer? Vai matar a fé. Vai matar a vida espiritual, a santidade. E aí então Pedro fala, e associe a virtude o conhecimento. Que conhecimento? Ele mesmo diz aí em 2 Pedro 1:2, o pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário nós conhecermos a vontade de Deus. É necessário, não adianta você ter o quê? Uma fé cega, uma fé burra. Porque fé, queridos, o mundo todo tem. Tem gente que tem fé num galho de arruda. Tem gente que tem fé naquilo que é uma pedrinha, um cristal. Tem gente que tem fé em entidades caídas, anjos que caíram. Tem gente que tem fé numa imagem de escultura, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não apalpam, que tem boca, mas não fala. Eles têm fé, eles acreditam naquilo. Tem gente que tem fé num patuá, tem gente que tem fé em rituais religiosos. Fé, o mundo tem fé, queridos. Brasileiro é o povo que mais tem fé, mas uma fé em quê? Não é só ter fé, é necessário ter a fé. Por isso que ele falou, olha, ajunte à virtude o conhecimento. Você precisa conhecer. Você sabia que o diabo tem fé? Você sabia que o diabo tem fé? O diabo tem fé. Mostra aí, Dani, na palavra de Deus, que eu anotei, é Tiago 2,19. O diabo tem fé, queridos. Então não adianta a gente ter uma fé burra, uma fé cega. Olha só, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então até os demônios sabem que Deus é Deus, queridos. E eles não só acreditam, mas eles tremem, eles se tremem todinho. Então, não adianta eu ter uma fé burra. O que é isso? É uma fé o quê? O diabo crê, o diabo tem fé, mas ele é o quê? Ele é insubordinado, ele é desobediente. Ele é o quê? Alguém que não se curva à vontade de Deus. Adianta ele ter fé? Não adianta ele ter fé se ele é o quê? Rebelde, se ele é insubordinado. Adianta do que esses demônios acreditarem em Deus? De nada. Eles vão ser salvos? Não vão. Não vão ser salvos, não há mais salvação para eles. Por quê? Porque é uma fé burra. Eles tremem diante de Deus. Eles sabem que Deus é o único Deus sobre a face da terra. Mas eles não se curvam, eles não obedecem, eles não fazem como Deus quer. Eles fazem do jeito deles. E assim é o mundo. O mundo está cheio de fé, mas a Bíblia fala para nós associarmos a nossa fé à virtude, um caráter, e ao nosso caráter associarmos o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que nós precisamos ter, a fé de qual é a vontade de Deus, o conhecimento do querer de Deus. Por isso que 1 João 5:20 fala que nós temos a fé no verdadeiro. A fé no verdadeiro, olha só, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o quê? Entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, não adianta só eu ter uma fé cega ou uma fé
burra. Eu preciso ter uma fé acrescentada de conhecimento. Qual é a vontade de Deus? E permanecer no verdadeiro e na vida eterna. Não é da minha forma, não é do meu jeito. Ah, queridos, o mundo está cheio de fé. A pessoa está praticando malignidades terríveis e ela fala, não, mas eu creio no Senhor Jesus. Ah, o Senhor Jesus está comigo. Mas é uma fé burra, é uma fé como a fé dos demônios, porque é uma fé que não produz mudança, é uma fé sem conhecer a vontade de Deus, é uma fé sem conhecer o querer de Deus. Por isso João 14,6 nos fala, né? Todo mundo conhece, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é o verdadeiro é Jesus Cristo, e nós precisamos ter conhecimento. Quem tem o conhecimento do Senhor Jesus, ele não vai, se desviar para a direita nem para a esquerda, mas ele tem a certeza que ele precisa conhecer mais da vontade de Deus. A Bíblia fala, conhecei ao Senhor e prossegui em conhecê-lo. Nós devemos conhecê-lo mais, a vontade dele mais, ao invés de ficar ouvindo o que não presta, procura ouvir mais. Qual é a vontade de Deus? Procura ouvir mais da Bíblia, procura ouvir mais do que Deus tem para dizer, procura ouvir qual é a vontade de Deus para esses dias, qual é a vontade de Deus para essa área, qual é a vontade de Deus para outra área. E então Pedro nos ensina mais ainda. Ele fala, olha, acrescente ao conhecimento, versículo 6, agora de 1 Pedro 2,5, acrescente ao conhecimento o quê? O domínio próprio. Então, adianta só ter fé? Não. Pedro tinha fé, mas ele não tinha nenhum domínio próprio. Qualquer coisa ele sacava da espada e queria matar. Ele não tinha domínio próprio nenhum. Qualquer coisa ele erguia a voz e começava a dizer aquilo que ele julgava certo, a ponto dele querer interromper Jesus. Jesus falou que era necessário morrer e ser crucificado. E ele se levanta, que não vai morrer, ou que não vou deixar o Senhor morrer. Ele era tão precipitado, ele não tinha domínio de si mesmo. E o domínio próprio, queridos, é o domínio de si mesmo. E a Bíblia está falando, e Pedro, o apóstolo Pedro está nos falando, que esse domínio próprio precisa estar nas nossas vidas se nós queremos entrar com alegria e com soberania no reino do nosso Senhor Jesus. É necessário ter domínio de si mesmo. É necessário ter domínio do próprio corpo, ter domínio dos desejos, ter domínio da língua, ter domínio das emoções, ter domínio dos sentimentos, ter domínio das palavras, ter domínio, controle do que você vê, controle do que você ouve. Você precisa começar a ter controle, começa a controlar, controle a si mesmo, controle o que você fala, controle aquilo que são as suas emoções. Pastora, você não sabe. Eu caio mesmo, porque é o meu desejo, é o meu corpo que não aguenta. Você não sabe, eu falo mesmo. E eu vou te explicar tudo isso, porque a Bíblia fala o porquê. Então está na hora, se você quiser entrar com soberania no reino dos céus, está na hora de começar a controlar a sua língua, controlar a si mesmo, controlar as suas emoções, controlar as suas sensações, controlar as suas palavras, controlar o que você vê, controlar o que você ouve. Por quê? A fé cega, sem caráter, sem conhecimento da vontade de Deus, sem domínio de si mesmo, vai fazer com que você não aguente chegar até o fim da jornada. E nós vemos então hoje em dia o que mais tem? Doenças psiquiátricas. O que mais tem hoje em dia? Desequilíbrio, desarmonia, discordância, descontrole, precipitação, desajuste, inconstância, desequilíbrio, pessoas instáveis, não têm domínio de si, é aqui lá no céu e no inferno, é assim, porque a Bíblia está falando, tenha controle de si. Tenha controle de si. E o que nós vemos em Tiago 1,26? O primeiro dos controles, que já está aí mesmo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua,
antes enganando ao próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 3, 5 e 6 agora. Então, se eu digo que eu sou da fé, que eu sou religioso, e eu não controlo a minha própria língua, eu estou me enganando. Eu estou o quê? Se eu não freio a minha própria língua, eu estou me enganando. Se eu não tenho domínio sobre mim mesmo. E olha ainda o que o Tiago disse. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência, mas também é posta ela mesma pelo inferno. Então, perceba o que diz ainda o versículo 8. A língua, ela é posta em chamas pelo inferno. Então a língua começa a coçar, na verdade, é porque é Satanás incendiando ali, ó. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então perceba o que diz a palavra de Deus. Ó, Pedro falando, se você quer entrar com soberania no reino dos céus, acrescente a sua vida, acrescente o caráter, acrescente o conhecimento da vontade de Deus, acrescente o domínio próprio. Então, controle a sua língua. Hoje, o maior problema nos lares, o maior problema das igrejas, qual que é? Causado pela língua. O maior problema é esse. Você vê divisões familiares, famílias que se dividem em 5, 6 pedaços. Por quê? Por causa de fofocas, por causa de disse-me-disse. É um que dá uma versão para o outro, é um que dá uma palavra para o outro. E quando chega, toda a família se contaminou e a família está dividida em 6, em 7. Uma família só dividida em 7, em 8. Por quê? É a língua. O poder desse que a língua, o quê? Ela tem veneno mortífero. Agora, na casa de um cristão, o que acontece? Tenha domínio de si. Controle a sua língua. Não é tudo que você vai falar. Não é tudo que as pessoas têm obrigação de ouvir. Não é tudo que você tem que passar para frente. Aprenda. Você quer paz na sua vida? Você quer paz na sua família? Você quer paz no seu lar? Então comece a ter controle. Esse é o primeiro passo. Olha só o que diz 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Se controle. E olha que sério isso. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Nem impuros, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador herdará o reino de Deus. Ah, pastora, eu tenho fé no Senhor Jesus, mas sabe, eu não aguento largar a pornografia. Ah, eu tenho fé, volta no versículo 9, eu tenho fé no Filho de Deus, eu creio no Senhor Jesus, mas você não controla a pornografia, você está o quê? Nem impuros. Você fica cheio de impureza, se alimentando de lascívia, se alimentando de prostituição, se alimentando de pornografia. E depois quer ter fé. Ai, por que eu estou fraco na fé? Depois quer ter unção, depois quer ter poder. Ai, eu não aguento, pastora. Sabe, eu mantenho casos extraconjugais. Eu caí uma vez, mas sabe o que acontece? Ai, depois, agora eu caio direto. Isso é o quê? Sem vergonhice, porque é o mínimo, básico do básico. Ainda que você caiu uma vez, mas você tem a moral de dizer, eu vou me levantar, eu vou pôr a minha vida em ordem, eu não vou mais abrir brechas nesta área. Ah, mas você não sabe como está o meu casamento, você não sabe como é a minha vida afetiva. Querido, é muito claro e a Bíblia está falando, controle a si mesmo, porque o adúltero não vai entrar no reino dos céus. Controle esse seu desejo.
Se você é novo, então decida já a sua vida, mas então, de qualquer forma, resolva a sua vida. O que não dá é você dizer, eu tenho fé, estou salvo, se você não acrescentar à tua vida o caráter, o conhecimento do que Deus tem para você e o controle de si mesmo, domínio próprio. Olha o que mais aí, nem efeminados. Não vai entrar. Não sou eu, não é a lei municipal, a lei mundial, pode mudar o que for, mas para entrar no reino dos céus com soberania, não adianta, não vai entrar. Segue em diante, que diz o quê? Os bêbados. Mas sabe o que acontece? Eu não aguento porque eu fico triste, eu tenho que beber. Eu não aguento porque eu fico triste, eu tenho que ir para o meu vício. Eu tenho que recorrer ao meu vício. O que está dizendo? Não adianta. Controle a si mesmo. Controle o teu vício. Controle essa malignidade da imoralidade. Controle a sua língua. Nem os maldizentes vão entrar. Para de maldizer, e maldiz a casa, e maldiz a rua, e maldiz a cidade, e maldiz a igreja, e maldiz tudo, não herdará. Controle a si mesmo, acrescente ao conhecimento de Deus o domínio próprio. É necessário você ter domínio próprio, e isso não é Deus que vai vir até você e amarrar você. Não é Deus que vai amarrar suas pernas, nem é Deus que vai vedar os seus olhos. Pare com essa pornografia, pare de maledicência, para de murmurar, para de reclamar da vida, para de só julgar, não é Deus. Controle a si mesmo, se você quer entrar com soberania pelas portas do reino dos céus. Porque como diz Tiago 3,16, onde há inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, é hora de controlar a si mesmo. E tudo aquilo que é descontrole, loucura, esquizofrenias, discordância, precipitação, tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Quem falou isso foi Pedro. E ele era doidão mesmo. Ele pegava na hora a espada e ia para cima de quem fosse. Então ele se converteu para poder ensinar isso aqui. Acrescente o domínio próprio ao teu conhecimento de Deus. Porque não adianta nada você saber de Deus, você ler a Bíblia todinha e você saber tudo da Bíblia até, se você não controlar a si próprio, se você não controlar a sua língua, se você não controlar o teu corpo, se você não controlar as tuas emoções, se você não controlar seus sentimentos, se você não tiver controle de si mesmo, não adianta nada, porque inevitavelmente você vai cair no meio da caminhada. E diz então, quarto, que acrescente ao domínio próprio a perseverança. Olha a outra coisa que Pedro nos ensina. Você tem fé? Glória a Deus que você tem fé. Acrescente à tua fé o caráter. Acrescente ao teu caráter o conhecimento. Acrescente ao teu conhecimento o domínio de você mesmo, de si próprio, domínio próprio. E acrescente ao domínio próprio a perseverança. A Bíblia fala, Lucas 21:19, é na perseverança que você vai ganhar a sua alma. A Bíblia fala, Hebreus 10:36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agregue à fé o caráter. Agregue ao caráter o conhecimento de Deus. Agregue ao conhecimento de Deus o domínio próprio. Agregue ao domínio próprio a perseverança. Então, há pessoas que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, querem jogar tudo pro ar. Tinha uma pessoa que eu conheci que todo fim do mês ela queria acabar com o casamento dela. Todo fim do mês. E ficava louca de pedra. Que queria, não vou aguentar mais, e queria divorciar. Todo fim do mês queria divorciar. E automaticamente, além de querer divorciar todo fim do mês também ela queria largar tudo. Largar a igreja, largar a obra, largar tudo. Todo fim do mês. Até que o dia que eu falei, você não percebe que isso é hormonal? Você não percebe que isso é a sua TPM? Todo fim do mês você vem
com esse monte de ressentimento, com esse monte de sujeira e despeja. Você não percebe? Todo fim do mês você arma um barraco com a sua família. Você não percebe? Você não percebe? Todo fim do mês você quer largar tudo. Você não nota. Perceba aqui o que a Bíblia fala. Acrescente ao domínio próprio a perseverança. Aprenda que é necessário ter perseverança. Nós não podemos ficar sempre nessa ladainha que nós vimos lá, que é a falta de domínio próprio. O que é? O domínio próprio é ter domínio de si, é controle de si. A falta de domínio próprio é o descontrole. Nós não podemos ser pessoas descontroladas, pessoas instáveis, pessoas, cheias de altos e baixos. Decida a sua vida espiritual, decida a sua vida matrimonial, decida a sua vida no seu trabalho, aonde for, mas seja perseverante, seja uma pessoa de uma palavra só, seja uma pessoa de uma linguagem só, seja uma pessoa que para honrar a palavra dada, você vai até as últimas consequências na sua vida. Seja uma pessoa como a palavra de Deus nos ensina, que tem uma palavra só. Você sabia que a Bíblia fala que até para ser um oficial da casa de Deus, está lá descrevendo os diáconos, um diácono não pode ter língua dobre. Um diácono, uma diaconisa, como diz, não pode ser maldizente. Então são coisas que são características inerentes àquilo que é o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Esse é o grande erro das pessoas. Se você vê um policial e um policial roubou, aquele policial é policial? Eu acho que não. Você vai olhar para o policial e falar, ele está contra as leis da organização. Por quê? Porque ele está contrariando tudo o que é a lei. Assim como para ser um oficial, ele tem regras, ele tem leis espirituais que Deus determinou sobre ele. Agora, assim como se você encontra um policial e um policial não é digno do nome de policial, o que você sabe? Fala, ele está quebrando as leis. Você não quer pacto com aquilo, porque senão você vai tendo pacto com a corrupção. E assim esse é o problema da humanidade. Porque a pessoa ela se encontra e ela se depara com oficiais, com pessoas que não cumprem a lei do próprio Deus, e elas, ao invés de identificarem, você não cumpre com a lei do teu próprio Deus, você não cumpre com aquilo que é a ordem do teu próprio Deus, e você se afastar, não. Você, dá crédito para aquele que está quebrando o princípio do próprio Deus. E é isso que é necessário haver na vida do povo de Deus. Perseverança. Eu vou buscar a Deus. Eu quero a vontade de Deus. Eu quero o conhecimento de Deus. Eu não me contamino. Eu não me sujo. Eu quero o querer de Deus, porque eu quero entrar no reino dos céus pelas portas em nome do Senhor Jesus. Então, o dia que vier um oficial, pode ser o Papa, queridos, pode ser quem for na face da terra, e vem com uma ação contrária à lei de Deus para a tua vida, você tem que ter discernimento, e você tem que dizer, você não é alguém digno de respeito, porque você quebra o próprio princípio espiritual. E eu quero que você entenda hoje, que a perseverança esteja na tua vida e que você acrescente ao domínio próprio a perseverança, a dedicação. Eu vou até o fim, eu vou lutar. Eu lembro quando nós recém-casados, queridos, a nossa vida assim era um inferno. Por quê? Porque Deus queria nos habilitar em tudo em pouco tempo. Então, todo mundo começa a ter problema no casamento lá pelos 10 anos. Eles vivem no mundo da fantasia até os 10. Tudo é lindo, tudo sonho. E nós não. Nós chegamos da lua de mel e ele foi mandado embora. Deus já trancou a gente dentro da psiquiatria, né? Trancou nós dois ali. Imagina, queridos, recém-casados. Tudo que a gente ia descobrir, 10 anos para descobrir um do outro, para dar briga devagar, né? Ia ser devagar as brigas, até não. Foi tudo já no primeiro ano. Foi tudo no primeiro ano. Era o tudo ou nada. E depois Deus nos ministrou que Deus queria nos habilitar em tudo.
para que nós tivéssemos aquilo que era a resposta, a cura e a vitória sobre tudo. E olha que interessante o que ocorre, queridos. A necessidade de ter perseverança. Se hoje nós estamos bem, se hoje nós somos mais do que marido e mulher, somos amigos, aliançados, sabe por que que é? É porque um dia nós tivemos perseverança. Teve um dia que eu mesmo falei para Deus, Senhor, eu casei para realmente, no teu altar, ter a tua presença, ter o Senhor. Eu vou até o fim. Então, se for para eu sair morta, eu vou até o fim. Por quê? Porque era uma perseverança. Eu não estou falando desses casamentos de louco, que um quer matar o outro, que um enfia a faca. Não, isso aí você tem que tomar atitude já nova. Eu estou falando da perseverança em coisas que era gênio, em coisas que eram deformações humanas. O que eu quero falar hoje da parte de Deus para você é: tenha perseverança na sua vida, tenha perseverança naquilo que é a sua vida com Deus, tenha perseverança na sua vida espiritual, emocional, sentimental, tenha controle de si mesmo. E Pedro ainda acrescentou: associe, acrescente a perseverança a piedade. Por que isso, de repente? Porque muitas vezes quando você cai mesmo na luta da vida, quando você vai realmente para guerrear pelas coisas, você acaba se tornando um coração de pedra. Quantas pessoas você encontra na vida que se tornaram um coração de pedra? Por quê? Porque guerreou tanto, lutou tanto, perseverou tanto, buscou tanto, que acabou que o coração virando uma pedra. E a pessoa chegou ao ponto, né, de não ter mais compaixão, não tem mais altruísmo, não tem mais beneficência nenhuma, a perder o sentimento no meio do caminho. Mas o que Pedro falou? Acrescente a perseverança, a piedade. Coloca no teu coração, mantenha um coração de carne, e não um coração de carne, não um coração de pedra, independente das lutas da sua vida, independente das coisas que você tem que vencer em si mesmo. Mantenha a piedade no teu coração. O que é o contrário da piedade? É a impiedade. As pessoas hoje em dia são cruéis, são desumanas, são hostis, são ímpias, são aversas, são pessoas hostis, maldosas, iníquas. O que é isso? Falta de piedade. E hoje, que seja quebrado da tua vida em nome de Jesus. A impiedade vai cair por terra e a piedade vai brotar. E você vai ter um coração sim dentro de si, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que realmente libera, um coração que é apto para superar as problemáticas dessa vida. Porque o maior problema que eu vejo na sociedade atual é a falta realmente desse coração de carne. Porque se tornou o quê? Uma geração de coração de pedra, impiedosa, implacável, odiosa. Ah, queridos, e eu não me refiro ao mundo, eu me refiro se deixar até dentro da igreja, pessoas que dentro da igreja se negam a perdoar, pessoas que dentro da igreja se negam a realmente ter comunhão, ter realmente a piedade, ter realmente aquilo que é o Espírito Santo agindo na sua vida. Mas hoje, que todo coração de pedra caia por terra e você acrescente a sua perseverança, a sua atitude de ir até o fim, que você acrescente a piedade, a compaixão ao teu coração, em nome de Jesus. E então Pedro nos ensina, acrescente a piedade, a fraternidade. Isso é algo que nós estamos ensinando lá dentro para as crianças. Na igreja, nós somos uma família. O que é a fraternidade? É nós nos vermos como irmãos. É isso que Pedro está falando. Acrescente a piedade, a fraternidade. Fraternidade é a irmandade. É o sentimento de que todos nós somos irmãos. Relação de irmão, que envolve o quê? Solidariedade, unidade, por partilharem dos mesmos valores, dos mesmos objetivos. Então agregue à tua vida esse sentimento de fraternidade. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus e temos um Pai em comum e nós somos irmãos.
E sabe o que acontece quando você entende que nós somos irmãos? Automaticamente, que é o que Pedro está ensinando, envolve esse sentimento realmente. Porque um irmão teu, o que acontece? O teu irmão pode aprontar, o teu irmão pode fazer, só que você o ama. E você o quê? Quer o bem dele. Eu não estou falando de pessoas o quê? Que não são irmãos, que se dizem irmãos e não são irmãos. Porque há pessoas que você pode dizer, mas pastora, fulano me odeia, fulano quer me matar, fulano me persegue, e eu tenho que achar que ele é meu irmão? Não, sem dúvida, essa pessoa não é teu irmão. Por quê? Olha o que diz Tiago 3,15. Que todo que odeia o seu irmão é assassino. Olha lá, Tiago 3,15, desculpa, é João. 1 João, né? Pode voltar. Não, é 1 João 3. Vê se é o 1 João 3,15. Isso. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, o que Pedro está nos ensinando? Tem esse sentimento fraterno pelos irmãos. Tem um sentimento de fraternidade. Então, você vai lidar com o povo da fé, e eu não me refiro à igreja. É de todas as igrejas. Aqui nós temos uma regra de fé entre nós oficiais, que nós sempre falamos. Nós não falamos mal de nenhuma igreja do Senhor Jesus. Nenhuma igreja. Tem muita gente que critica o que é universal, Minha mãe se converteu na Universal. E se hoje eu estou convertida, é porque minha mãe foi lá na Universal orar, clamar, guerrear para converter nossa família. Então, nós não falamos mal de igreja nenhuma que prega o Senhor Jesus. Ponto. Todos nós somos irmãos. Então, nós temos esse sentimento aqui de fraternidade. Todos são irmãos. Irmão teu errou. O que você faz com seu irmão quando erra? Você vai falar. Você vai conversar com seu irmão. Né? Quanto mais próximo você é do seu irmão, é lógico que você tem irmão seu que você não vai falar nada. Tem irmão seu que você vai falar assim, eu nem falo nada, porque eu não quero confusão. É ou não é? Tem irmão seu que você sabe que você pode falar, e você vai chegar e você vai falar. Você vai falar, a verdade é essa, você não vai falar para todo mundo, você vai falar com ele. É esse sentimento que Pedro está falando, tenham fraternidade. É de você chegar, falar, tá todo mundo vendo que tá errado mesmo, mas você chega na pessoa e você fala a verdade aqui, é essa. É isso na sua vida. Então o irmão, esse sentimento fraterno, ele vai gerar isso em você. Porque você ama, mas você tem a capacidade de reconhecer sim que ele é errado sim. Você tem a capacidade sim às vezes de saber que ele é muito errado sim. Mas ele é seu irmão e você não se volta contra ele. Porque você sabe que se ele realmente é ruim, porque é ruim mesmo, ele vai ter a colheita dele. Agora, a questão é, nós precisamos ter esse sentimento fraterno. E não aqui. Sobre todas as igrejas do Senhor Jesus da Terra. Porque na hora de falar de um centro de macumba, ninguém tem coragem. Na hora de falar de uma obra maligna, ninguém tem coragem. Mas na hora de falar da igreja do Senhor Jesus, vamos macular, vamos sujar. Está quebrado em nome de Jesus. Faça como Pedro. Jesus falou que quando eu me convertesse era para ensinar vocês. Então estou ensinando. Acrescentem a piedade e a fraternidade. Tenham esse sentimento de irmãos. Mas e aí? E se falar mal de mim, e se me odiar? O problema é só da pessoa, tá? O mal está na pessoa, mas não em você, em nome do Senhor Jesus. Amém? O mal vai estar na pessoa, mas não em você. E 7º lugar que Pedro falou, agregue à fraternidade o amor. Olha lá o que ele falou. Com a piedade, a fraternidade, sentimento de irmãos. Com a fraternidade, o amor. A questão é que na igreja de Cristo, a verdade é, quanto mais realmente você for parte da família, o que acontece? Quanto mais familiarizado, sim, haverá situações, haverá contradições, haverá realmente circunstâncias para nos podar. A igreja é uma família de Cristo. Sabia disso? Você não tem sua família lá? É a sua família de sangue.
Mas por que a igreja? A igreja é sua família espiritual. É por isso que na igreja, a área das tuas arestas é a área que vai o quê? Vai bater, vai cortar, vai podar. É a família de Cristo que o quê? Nos molda, nos acrescenta para um dia podermos entrar no céu. Por isso que quanto mais tempo você tiver em uma igreja só, é bom para você mesmo. Por quê? Porque é sinal que você aceitou tratamento. Porque não é fácil. E quanto mais tempo, aqui muitos de nós viemos de uma igreja que nós ficamos anos e anos e anos e anos e até décadas. Então são pessoas que não ficaram pulando de uma igreja da outra e nunca foram tratadas. Pessoas que ficaram anos e anos e anos sendo lapidadas anos e anos no mesmo lugar, na mesma família. Então são pessoas que desenvolveram sim e foram moldadas já naquilo que são anos. Então a pessoa que ela não fica firme em um lugar, o que acontece? Ela não é moldada. Ah, pisou no meu pé aqui. Ah, eu vou para outra, para lá não pisar no meu pé. E vão pisar no teu pé lá, até você aprender a resistir à circunstância contrária, até você aprender a resistir à dificuldade, à oposição, todo lugar, porque não é a questão de mudar de igreja, é mudar aquilo que é a tua condição mental, espiritual, de lidar com problemas, com as circunstâncias. E o apóstolo Pedro então termina dizendo, acrescente à fraternidade, ao sentimento de irmãos, o amor. E o que é o amor, queridos? De 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre e o amor tudo suporta. Isso é amor. Não é um amor que o mundo prega. Sabe o que o amor hoje do mundo prega? Eles falam assim, a pessoa vai lá, a pessoa quer ter cinco relacionamentos ao mesmo tempo, quer viver num bacanal, quer viver numa orgia, aí eles falam, é o amor. É o amor. Pessoa pronta, é o amor, isso é o amor. Isso não é amor. Isso não é amor. O que o mundo prega não é amor. Amor é isso, ó. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Sabe o que é amor hoje em dia de um pastor? É pregar a verdade. Porque é muito mais fácil não pregar a verdade, contar história, queridos. É tão bom e todo mundo gosta. Mas sabe o que é prova de amor? Pregar isso aqui, ó. Porque sabe o que vai acontecer um dia? Um dia nós vamos estar diante do trono branco de Deus. E eu vou estar lá. E aí vai falar, porque falou que eu fiz isso. E Deus vai falar, falou a minha palavra, falou o que eu estava dizendo para você. Era isso que eu estava requerendo da tua vida. Então não adianta escapar, porque no dia do juízo final, tudo aquilo vai ser comprovado, como haverá pessoas que chegarão lá no inferno e elas vão dizer, por que o meu pastor nunca me falou isso? Por que nunca me disseram que existia esse lugar? Por que nunca me disseram, como nós lemos lá, né? Que os maldizentes viriam para cá? Como nunca me disseram que os beberrões viriam para cá? Como que nunca me disseram que os efeminados viriam para cá? Como que nunca me pregaram isso? Naquele dia, lá embaixo, haverá esse choro em muitos corações. E a maior prova de amor é isso aqui que nós estamos dizendo para você. Como Pedro falou, se você quiser entrar pelas portas dos céus de forma abundante, então tome essas atitudes na sua vida. Sabe por quê? Veja lá, volte em 2 Pedro, o versículo 9, o que ele fala. Pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes, é cego ou são cegos, vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Então, o que Pedro terminou dizendo? Ora, em quem faltar essas coisas, em quem faltar uma fé, mais o caráter, mais o conhecimento de Deus, mais o
controle de si mesmo, mais a perseverança, mais a piedade, mais a fraternidade, mais o amor. Em quem faltar estas coisas, a pessoa, o quê? Em quem não estiver presente, a pessoa estará cega. Ela vai ver só o que está perto dela. Então tem muita gente que tem fé, mas ela vive como um incrédulo. Ela só vê, ela só crê no que ela vê. Ela só vê, ela o quê? Vê só o que está perto. E a pior coisa é você conviver com gente assim. Sabe por quê? Porque a hora que está a luta lá na sua casa, esse que só vê o que está perto, ele vai dizer, porque Deus não está conosco, porque Deus não faz nada, porque Deus não está vendo. A pessoa que só vê o que está perto, porque ela está cega, na verdade, espiritual, ela anda pelo que ela vê e não pelo que ela crê. O que acontece? Ela só vê o que está perto. Porque não acontece nada na minha vida. Porque não está acontecendo nada na igreja. Porque não está acontecendo nada com fulano. Porque não está acontecendo nada